Olá, olá, família brasileira! Eu sou o Tricurti e este é mais um podcast do profutbol.com.br. Eu sou um homem adepto. Você está esperando para o Eduardo Miceli junto comigo? Não, eu sou um homem adepto do poliamor. Quem não dá assistência, Davis, abre concorrência. Abre concorrência, chego eu com essa minha voz caliente, uma voz latina, uma voz sexy, e Eduardo Miceli, morda-se de ciúme. Exatamente. Davis, que é um homem amante dos anos 90, assim como eu. Temos excelentes conversas e logo menos teremos boas vinhetas aqui. Ó, Lembraremos de grandes momentos, uma temática constante das groselhas do nosso podcast, eu e Davis, desse nosso relacionamento, será lembrar de grandes momentos da televisão brasileira nos anos 90, né? Por exemplo, Banheira do Gugu, Sabadão Sertanejo e etc. Tonho da Lua. Tonho da Lua também, Mulher de Areia, né? Eu que também sou um grande adepto do canal Viva, né? Já fiz muito merchan. Então é o seguinte, gente, este é um quadro especial do nosso podcast, não vai ser uma conversa igual que eu tenho com o Eduardo Miceli, porque ele é a minha primeira esposa. Então o Davis é a minha concubina. Né? Então a gente faz uma bagunça diferente, certo, Davis? Certo, eu sou quase uma Bruna surfistinha desse podcast. Exatamente. Eu não vou prometer pra você que eu vou sair de casa, que eu vou terminar meu casamento. Eu sou um homem o quê? Direto. E já adianto pra você que eu não vou terminar com o Eduardo Miceli. Nosso relacionamento é só bagunça. Vocês são todos Entendeu? iguais. Então, Eduardo Miceli tem uma família aí, né? Já estamos juntos há um bom tempo, então você será minha amante. Não tem problema, a gente começa galgando esses espaços. Ai, ai, que coisa maravilhosa. Seguinte, gente, o Davis já foi treinador aqui no Brasil, futebol americano nacional, foi campeão, inclusive, lá em Santa Catarina. Ele que é o cara que entende demais, assim, principalmente teoria tática. Vocês podem ficar tranquilos que boto minha mão no fogo por ele. Vocês não vão ficar ouvindo besteira, coisas que não tenham nada a ver com o campo. E um cara que tem tesão de gravar essas coisas, é um cara que abraçou realmente o nosso projeto. Ele que, além do Pro Football, está no On The Clock, um site especializado na cobertura do draft. Vocês devem se lembrar do Davis, que a gente fez um podcast especial um tempinho atrás, na época do draft. Davis, só rapidamente, né? Tô virando palestrinha aqui, mas para anunciar como vai ser a nossa ideia, é o seguinte: a gente está produzindo muito mais conteúdo com o Pro Clube neste ano. E a nossa ideia é que este podcast, eu e Davis, ele tenha a temática quebrando mitos. A gente quer sair da caixa, a gente quer falar um pouco de coisas que não estão tão à vista, a gente quer falar de times que não são tão falados, a gente quer quebrar paradigmas, quebrar mitos que foram se sustentando ao longo dos anos, como por exemplo, você tem que correr para ganhar o jogo, né? Sendo que é o contrário, quando você ganha é porque você queimou o cronômetro no final, né? Não é relação causa e efeito, por exemplo, e outras tantas coisas que eu acho que é muito importante, como, por exemplo, não existe mais defesa 3-4 e 4-3 hoje em dia, né, Não Davis? existe Também mais. falar que só tem dois recebedores principais no time é outra grande impropriedade. O slot há muitos e muitos anos aí já aparecendo, 60% das jogadas ofensivas são com três recebedores ou mais. Davis, então o nosso podcast Quebrando Mitos, semanalmente, só que aí como a gente vai fazer? Estilo Clash of Clans, que a gente faz em muitas coisas no nosso site. Semana sim, semana não, ele será aberto para todo mundo. Você que está ouvindo vai ser de graça, mas em semanas alternadas ele será exclusivo dos nossos sócios por clube, porque é quem contribui com o nosso site, quem paga as contas e quem está fomentando esse jornalismo esportivo maravilhoso do futebol americano aqui no Brasil, certo? E eu preciso só dizer uma coisa: se você ainda não assinou o Pro Club, tá perdendo tempo. Não é merchanzinho barato, não. Não é porque eu sou da equipe. O nosso conteúdo tá demais nessa temporada, muito texto para você sair da caixa, para você enxergar a NFL de outra maneira. Corre assinar que tá valendo muito a pena. Exatamente. E agora, ó, se quiser fazer chororô, pode fazer, mas modéstia completamente à parte. Não existe nenhum site com o conteúdo que a gente tem, com a quantidade de conteúdo que a gente tem e com o layout que a gente tem também, que dá para ler no tablet, dá para ler no celular numa boa. Então, numa boa, com todo respeito aos demais, mas não tem esse volume que o Pro Football apresenta, tanto em textos abertos, gratuitos, como também nos textos exclusivos para nossos sócios. E, para você que está em dúvida ainda e quer mais podcast, lembre que toda semana tem necessariamente um podcast de sócios comigo e com o Eduardo Miceli. A gente vai gravar amanhã. Você tem uma oferta especial aqui para os ouvintes do podcast, ok? Basta acessar profutbol.com.br/oferta podcast. 30% de desconto e, para você que ainda está em dúvida, tem uma semana de graça para você testar
é só se cadastrar lá, colocar o cartão, que no Game Pass tem o pay-per-view da NFL com uma semana de graça, e se você não gostar, você pode cancelar. Então fica aí a dica para quem quer acompanhar a NFL com mais profundidade. Davis, vamos então taclear o assunto, que já temos 5 minutos. Vamos lá. Antes de falar aqui, o que seria um time subestimado para você? Time subestimado para mim é aquele em que você analisa da seguinte maneira: o time tal, é ruim, não vai ganhar nada, não tem chance. Isso é um time subestimado. Quando na verdade, quando você faz uma análise mais completa do elenco, dos seus adversários na temporada, ele pode sim chegar. Posso citar um exemplo? Um exemplo. Vamos começar então com o maior exemplo de todos, que é um time que teve 0-16 no ano passado, que tem 1-31 nos últimos 2 anos, que tem um incompetente do Hugh Jackson como treinador, mas que não é um time tão ruim como parece no papel, pelo menos, né? E agora tem o Todd Haley chamando o ataque. Então, eu não acho que os Browns vão ter pior campanha da NFL, por exemplo. Eu também não acho. Eu acho os Browns um time bem razoável. Acho os Browns um time que melhor do que outros que tiveram campanhas superiores na temporada passada. O Tyrod Taylor chegou esse ano. O Baker Mayfield foi draftado, mas o Tyrod Taylor deve ser o quarterback titular. Ele é bom em não cometer turnovers, em manter o ataque em campo. O backfield é muito bom com Carlos Hyde, com o Duke Johnson. O Nick Chubb foi draftado. O Jarvis Landry é um jogador que produz demais no slot, chegou de Miami, produz muito depois da recepção. O Josh Gordon é um wide receiver que, se tiver com a cabeça em dia, sem problemas extracampo, é um jogador de elite. O miolo que não está. Deixa eu só te interromper. Ele tá com uma crise de ansiedade, então resolveu ir pra rehab. Antes da temporada começar, vamos torcer pra dar tudo certo. Mas concordo. É um cara que já mostrou, inclusive, com jogos pra mais de 200 jardas, que inteiro ele é top 5 da NFL. Eu concordo com você, sem dúvida nenhuma. Mas eu gostei da atitude dele, de se precaver a um problema maior, né? Então eu acho que isso é maturidade de saber que tem um problema e tentar consertá-lo antes. O miolo da linha ofensiva de Cleveland talvez seja o melhor, com o Joel Bitonio, com o J.C. Trater, e o outro guard, que agora me fugiu o nome. Kevin Zeitler? Isso, Kevin Zeitler, desculpem. E... Que veio de Cincinnati, é um cara caro, inclusive. Isso. Então esse miolo dessa linha é muito bom. O Todd Haley chamando aí vai abusar de pull e trap com esses caras, pode ter certeza, com esse backfield. O Myles Garrett vai começar a temporada teórica, esperamos que comece saudável e jogue a temporada inteira. Pode se tornar uma maquininha de sacks, conseguiu 7 ano passado em 10 jogos. Né? Para um novato foi muito bom. Um grupo de linebackers de elite, tá? Com rotação, tá? E ainda tem um bom grupo de cornerbacks. Então, os Browns não são um mau time. Os Browns não são nem o pior time da divisão. Eu também acho. Para mim, o pior time da divisão neste momento é o Cincinnati Bengals. Para mim também. Para mim, me surpreenderia se o Browns... Eu achava isso antes do ano passado também. Eu achava isso ano passado, que o Hugh Jackson destruiu tudo e a quantidade absurda de turnovers Kaiser, que os Browns tiveram na Red Zone. Não, o Deshaun Kaiser liderou a NFL em interceptações. Aquela historinha de, aproveitando o tema de podcast de quebrando paradigmas, quebrando mitos, aquela historinha de tem que vencer a batalha dos turnovers, isso aí é uma coisa que inventaram nos anos 70 em transmissões, isso aí foi passado de geração para geração, porque é fácil. Ganha quem faz mais ponto, ok? Só que você cometer turnover na Red Zone, você perde uma oportunidade de pontuar e dá oportunidade para o adversário pontuar. A mesma coisa que no basquete, você perdeu um monte de lance livre, aí você perde o segundo lance livre e o time adversário joga na transição e capitaliza. Então, você não pode cometer erros na Red Zone. Né? E os Browns cometeram muitos erros na Red Zone, daí até a chegada do Tyrod Taylor. Você tá me ouvindo melhor agora, meu querido? Beleza. Então, sobre os Browns é isso, eu só, ao vivaço, hein? Só peço para o Davis ser menos palestrinha, porque a gente tem que ter um ritmo dinâmico de conversa aqui. Estou orientando a minha amante para fazer amor do jeito que eu gosto e do jeito que a família brasileira gosta, certo, senhor Davis? Certo, tranquilo. Então, é como se fosse uma banheira do Gugu, a gente tem que ter um ritmo para pegar os sabonetes. Tem que se ensaboar. Exatamente, tem que ser um negócio maroto. Estamos chegando com 10 minutos de podcast aqui, outro time que é bastante subestimado, e em comum aqui, Davis, né, nessa nossa lista, todos os 5 times que a gente separou, e só rapidamente a gente tem 2 concursos que não estão na lista, mas podem ser considerados subestimados, que é Detroit e Washington. Mas todos esses times aqui são mercados consumidores pequenos para a NFL. Tem Los Angeles com os Chargers, que está na lista também, que é o próximo que eu queria falar. Mas os Chargers vêm de San Diego e aqui no Brasil não é uma torcida top 10, por exemplo. Todos esses times aqui não são torcidas top 10 no Brasil e também não tem abrangência top 10 nos Estados Unidos.
É verdade, e talvez por isso sejam tão subestimados e não tenham tanto espaço na mídia, né? Os Chargers, por exemplo, para mim, Philip Rivers é um dos quarterbacks mais sensacionais que eu vi jogar. Eu acompanho futebol americano desde 1998. Philip Rivers é um dos mais sensacionais e mais injustiçados, por nunca ter vencido um Super Bowl e tal, nem nada. Então, eu acho que os Chargers pecam, acabam sendo punidos por isso. Mas é um time, para mim, extremamente subestimado. Eu não sei se você concorda, mas um time que tem Melvin Ingram e Joey Bosa não pode ser tão subestimado. É a melhor dupla de pass rushers da NFL. Com E eu estou certeza. considerando o J.J. Watt e o Whitney Merciless saudáveis para falar isso. Foi a melhor dupla de pass rushers da NFL no ano passado. O pass rush, para quem está começando agora o futebol americano, é o ato de apressar o passe, e o pass rusher é o jogador cuja principal função é apressar o passador. Geralmente jogadores que jogam no extremo da defesa, né, nos lados da defesa. Então, concordo, o Melvin Ingram e Joey Bosa são fantásticos, e ainda a gente tem uma defesa que é estruturada aos moldes daquela defesa original do Seattle Seahawks, em termos de esquema, em termos táticos, e aí tem o Derwin James, que nada mais é do que a segunda encarnação do Cam Chancellor em termos de prospecto. Exatamente. E eu acho que o Derwin James é um safety e também chegou o Kaiser White, que vão melhorar um grave problema que o time teve no ano passado, que foi contra o jogo corrido. O time deve abusar aí dos pacotes de dime, né, com 6 defensive backs em campo, e são jogadores muito agressivos contra a corrida, que devem melhorar esse trabalho da equipe contra o jogo corrido, que ano passado foi terrível, que foi o que complicou os Chargers na parte defensiva. O corpo de cornerbacks, falando da secundária como um todo. Talvez o melhor trio da NFL de cornerbacks que a gente tem aí, né? Que joguem os três ao mesmo tempo. Quando a gente tiver em campo o Case Hayward, Jason Verrett e o Desmond King, são jogadores capazes de jogar em qualquer esquema, jogar em zone quanto em man-to-man, isso dá muita versatilidade. Eu acho que pode ser talvez aí o melhor trio da NFL, discutivelmente o melhor trio da NFL. Porque a gente tem que considerar o níquel, né? A gente tem a melhor dupla de corners da NFL, que é Jalen Ramsey e Joey Bosa, ótimo. Jalen Ramsey e AJ Bouye lá no Jacksonville Jaguars, mas a gente tem que considerar o níquel, né? Então, Los Angeles Chargers tem isso. Inclusive o Desmond King, desde a época de Iowa, é um cara que eu gostava demais e ele acabou caindo no draft. Foi uma excelente escolha do Los Angeles Chargers. Inclusive, Davis, para mim os Chargers vão vencer essa divisão. Pra você também, ou não? Eu sou torcedor dos Broncos, mas os Chargers são favoritos. Os Chargers têm que ficar saudáveis, né? Eles têm um problema grave nas últimas temporadas com lesões. Já começaram um pouco zicados com o tight end, o Hunter Henry, se machucando e vai perder a temporada. Mas se o time ficar saudável, é franco favorito a vencer a AFC West. Isso aí. E outro time que para mim é favorito em sua divisão, para surpresa de muita gente, é o Atlanta Falcons, né? Começando pelo Matt Ryan, que sofreu uma regressão à média no ano passado, mas muito culpa das chamadas ruins do Steve Sarkisian. Chamadas muito ruins, péssimas ano passado, para falar a verdade. Né? Principalmente na Red Zone, né? Aquele tosse, aquele fake toss contra os Patriots, as últimas chamadas contra os Eagles no Divisional Round, assim, coisas bizarras que, com todo respeito, mas eu não faria nem no Madden. Eu também não faria. Eu acho o Matt Ryan um quarterback sensacional pela capacidade dele de se manter frio, né? E aí você tem um ataque com o Matt Ryan, com o Julio Jones, que apesar de ter chegado no training camp, não ter se apresentado ao training camp, mas vamos considerar que ele vá estar no início da temporada. Aí você tem o Mohamed Sanu, e agora você ganha um Calvin Ridley, que foi escolhido no draft, o melhor corredor de rotas desse draft. Tem muito, muito potencial. Aí você tem uma boa linha ofensiva, um bom grupo de running backs. Então não sei por que os Falcons são tão subestimados. É um time que há 2 anos atrás esteve no Super Bowl. O 28-3. Os Falcons ficam subestimados pela queda de desempenho do ano passado e ainda assim venceram os Rams em Los Angeles, que era um dos times mais quentes da Conferência Nacional. Era o melhor ataque da Conferência Nacional em pontos por jogo. E o subestimado dos Falcons se dá muito por conta, acredito eu, do 28-3, do Super Bowl, da virada no Super Bowl. Isso criou um estigma muito grande no fã casual de NFL em relação ao Atlanta Falcons. Agora, passada essa ressaca, pra mim o time é favorito na NFC South. Eu também considero. Elenco por elenco, se você pegar o elenco de 1 a 53, o melhor elenco no papel pra mim é do Atlanta Falcons, com todo respeito ao New Orleans Saints. E no caso dos Saints, a defesa, eu acho que existe uma superestimação. Foi bem ano passado, mas existe uma superestimação. Especialmente do front seven, que eu acho que bem mediano. É bem mediano. E o Marshawn Lattimore, ele vai ser evitado a partir dessa temporada.
Por isso que é muito difícil a gente ver um jogador defensivo, um calouro defensivo do ano, repetir como jogador defensivo do ano no ano seguinte e ser um cara de secundária. Porque os quarterbacks vão começar a evitar ele. Então, dito isso, pra mim o melhor elenco no papel é do Atlanta Falcons. De toda forma, é uma divisão completamente imprevisível, né? E aí Falcons, Saints e Panthers podem ganhar e os jogos contra os Buccaneers vão ser muito importantes. vão ser o fiel da balança, né? Além disso, nos Pode ser. Falcons, os Falcons têm uma secundária que não é muito falada, mas é de alto nível. Tem grandes jogadores na secundária. Eu gosto muito do Keanu Neal, Ricardo Allen. São jogadores com capacidade de roubar a bola do adversário. E tem um linebacker espetacular que é o Dion Jones, para mim, que pode fazer diferença em alguns jogos, que é um cara acima da média para mim. Cobrindo o passe. O Dion Jones é o melhor linebacker que você nunca ouviu falar, Exatamente. na minha concepção, porque ele tem uma abordagem muito necessária na NFL hoje. O Ricardo Allen é o Earl Thomas dos pobres. Ah, eu gostei Ele é o dessa Earl Thomas dos analogia. pobres. É isso, ele é o Earl Thomas dos pobres. E o Keanu Neal é a outra reencarnação do Camp Chancellor. Para quem não sabe, a defesa do Atlanta Falcons ela joga muito parecida com a do Seattle Seahawks, porque o treinador Dan Quinn foi coordenador lá em Seattle. Mesma coisa válida para o Los Angeles Chargers com o Gus Bradley, coordenador defensivo lá. Agora, sobram dois times aqui, Davis. Um deles é um mercado consumidor grande nos Estados Unidos, mas no Brasil não é um caso. Inclusive é o time que eu torço, para quem não sabe, que é o Chicago Bears. Foi o tema principal da minha coluna nessa semana, 4 descidas. Existe uma necessidade forte das pessoas de projetar a ex-namorada na namorada atual. E mulher também faz isso. Isso aí acontece direto, e não nem necessariamente namorada, mas Pode ser um crush. graças a Deus eu não faço isso. Já fiz isso com crush, mas com a minha namorada eu não projeto esse nela, muito pelo contrário, tenho uma relação tranquila. Mas fato é, meu querido Davis, que as pessoas têm essa necessidade de projetar. E os Bears são a menina dos olhos nesse sentido, porque todo mundo acha que os Bears podem ser os Rams ou os Eagles por conta de todo o contexto, né? Um treinador que é exemplo do Doug Peterson é da árvore de treinadores do Andy Reid, um quarterback que o time subiu para pegar o cara, que é o caso do Jared Goff e do Mitchell Trubisky, um running back que tem muito potencial, que é o Jordan Howard, e a dupla Jordan Howard e Terry Cohen podem fazer a função que o Todd Gurley faz lá no Los Angeles Rams, etc, etc, etc. Mas o Chicago Bears não é o Los Angeles Rams nem o Philadelphia Eagles necessariamente de 2017. Pode ser que seja, pode ser que não. O fiel da balança aqui, aproveitando que você usa esse termo, é a evolução do Mitch Trubisky. Se o Trubisky não evoluir, pode ter Allen Robinson, Nada vai pode adiantar. ter Trey Burton, pode ter Deus e o mundo, que não vai adiantar absolutamente nada. Concordo com você. Já temos notícias que ele tem sofrido um pouquinho no training camp, né, no início do training camp, ou com o Matt Nagy, mas isso também é normal. O quarterback ele muda de sistema, ele não vai nos primeiros treinos já desempenhar tudo da melhor maneira. Eu acho que às vezes se cria um pouco de pânico. Eu gostei do que eu vi do Trubisky na temporada passada, eu vi flashes de um bom quarterback e eu, sendo bem sincero, confio bastante que os Bears vão ter uma boa temporada. Para mim, os Bears fizeram uma excelente escolha no draft no Anthony Miller, que vai ser um receiver que vai impactar logo, e aí com o Allen Robinson e o Taylor Gabriel pode dar um molho bem diferente para esse ataque. E uma coisa que eu gosto muito nos Bears e que também não é falado é da secundária. Tá? O Adrian Amos é um jogador sensacional. Você não acha que a secundária dos Bears merece mais reconhecimento? É boa, sem sombra de dúvidas. O Amukamara volta, o Fuller volta, né? Teve aquela questão dos Packers irem atrás, mas ele acaba renovando com o Chicago. E é uma segunda. Eu gosto muito do Adrian Amos, viu? Desde a época de Penn State. Gosto muito, é um cara que totalmente sob o radar. Totalmente dinâmico, Totalmente. consegue jogar perto do box, consegue jogar no fundo, consegue numa marcação mano a mano contra um tight end. Então esse é o tipo de jogador que é o jogador moderno que a NFL exige hoje. Eu gosto muito do Ed Jackson também que tá lá, que é um jogador Também, jogador de quarta rodada, que caiu no draft, jogador de Alabama, da excepcional defesa de Alabama do Nick Saban, caiu no draft porque tava com a perna quebrada. mas era um jogador para escolha de segunda rodada, talvez. Jogador muito agressivo. Sim, sim. E aí você tem ainda um Trey Burton chegando para completar um Zach Miller, que forma uma boa dupla de tight ends. Você tem o Roquan Smith, que era o melhor linebacker desse draft. Então, é um time bom, tá? E que agora tem um bom treinador. Né? Se livrou de John Munha Fox. Cara, eu vou falar uma coisa que é polêmica, né? Não é em relação ao John Fox, esse eu quero que queime.
elenco por elenco, descontada a posição de quarterback, o elenco dos Bears é melhor que o Eu elenco dos também Packers. acho, só que o Aaron Rodgers é um ser de outro planeta, então por isso os Packers ficam em vantagem. Mas eu acho que assim, se você pegar quarterback, os Packers vão levar vantagem contra 98% da liga, talvez não contra o Tom Brady. Né? Contra a conferência inteira. Então, mas assim, eu não acho o elenco do Bears ruim, não acho o elenco do Packers ruim. A NFL é tão nivelada que assim, não tem como destoar muito. Então, dá para dizer sim que os Bears são um time, se não melhor, mas pelo menos no mesmo nível dos Packers. Aí entra a diferença que é o Aaron Rodgers, que aí é um sobre-humano, né? É uma grande diferença. Esse é o nosso aviso que estamos acabando já no podcast. E o último da nossa lista de subestimados, cara, como é difícil palpitar para campeão da AFC South. Eu já tô com meu palpite pronto. Eu já tô. Posso falar? Pode. Mas antes. João Kleber! João Kleber é você! Lembrando que eu preciso. Para! Eu preciso de uma vinhetinha também que toca, tem que ter na Rede TV. João Kleber! É sensacional. Ó, seguinte, gente. A notícia muito bacana, estamos no Spotify agora, o podcast mais ouvido do futebol americano no Brasil, agora no Spotify, então vai ser ainda mais ouvido, a gente quer bater 10 mil ouvintes por episódio, a gente vai conseguir. Parece pouco, mas isso significa que a gente seria o podcast de esporte mais ouvido do Brasil, superando o podcast de futebol, inclusive, tá? Então, bit.ly/podcast NFL para você se inscrever no nosso podcast no Spotify. Ah, eu não tenho Spotify, eu tenho Deezer, não tem problema, a gente também tá no Deezer, é só procurar lá por Footballcast ou pelo meu nome. Também estamos no iTunes, claro, no Pocket Cast para quem tem Android, Player FM, estamos em um monte de aplicativos. Só não estamos mais no SoundCloud, que era onde a gente estava e tinha problema com o feed, e também no Google Podcast, que eles têm que atualizar o nosso feed. Mas em todos os outros nós estamos, ok? Então não se esqueça de se inscrever, é de graça, tem nosso podcast lá, você pode ouvir, pode baixar, pode fazer Deus e o mundo. Você que está na academia ouvindo nosso podcast, correndo na rua, no trânsito, e sempre de graça esse podcast aqui que você encontra no feed. E se você quer mais podcast, lembrando, profutbol.com.br/oferta podcast. Tem lá nossa oferta pro Pro Clube com mais podcast toda semana. Davis, qual é o seu campeão da AFC South? O Tennessee Titans. Já era um time que eu gostava bastante, o elenco no ano passado, mas o treinador não ajudava, o Mike Murphy, e agora que ele foi embora, para mim, com as contratações que fez, tem tudo para ganhar a AFC South. Você tem aí o Marcus Mariota, que levou o time com um sistema totalmente contrário ao que a gente esperava para ele, até um Divisional Round. Você tem o Derrick Henry aí, que vai ser o responsável pelas corridas, um Dion Lewis para acompanhar, uma boa linha ofensiva, tá? Você tem uma defesa que tem muitas peças de qualidade e que agora com um novo coordenador aí, o Dick LeBeau foi embora, pode ser que se encaixe. Você tem um tight end subestimado como Delane Walker. Para mim, é o melhor time da AFC South. No papel, eu também concordo que é o melhor time, mas depende sempre da evolução do Marcus Mariota. Bom, rapidamente então, Davis, para terminar, temos aqui algumas perguntas dos nossos ouvintes aqui. Bate-bola, jogo rápido, tá bom? Pedro Felipe, divisão mais complicada dessa temporada? AFC South. Ok, boa. Vou de NFC South. Taratatata. Carlos André, tá com 90% da mídia americana e também acho que os Bengals ficam com top 3 pick no ano que vem? Eu estou. Eu também. Acho que a gente tá subestimando o time, mas eu acho que Cincinnati não tem um elenco bom não, cara. Eu acho que Cincinnati tem muitos buracos. Mas, Davis, vamos lá, rapidamente. Tarará. O Itamar fala que não vê os Raiders tão mal como estão pintando, acho que vão surpreender. Os Raiders pra mim é um time 8 ou 80 e tá mais pra 8. Pedro Benfatti, o que esperar dos Colts com a volta de Andrew Luck? O time não é só quarterback, viu? Acho que os dois times que as pessoas estão mais focadas em quarterback e esquecendo do resto é São Francisco e Indianápolis. São Francisco e Indianápolis tem um monte de problema e tá todo mundo ignorando porque o Andrew Luck vai voltar e porque o Jimmy Garoppolo é bonito e tá invicto. E eu acho que os Colts têm muito mais problemas que os 49ers. Os 49ers têm problemas também. Eu acho que é um time que não vai para os playoffs, tá? Olhando hoje, assim, para mim é um time que não vai para os playoffs, mas eu acho que os Colts têm problemas mais graves que vão levar aí pelo menos uns 2 anos até se arrumarem. Então, o Andrew Luck é fundamental ele voltar para o time começar a engrenar, mas não é só o Andrew Luck, tem muita coisa para consertar nos Colts. Também acho. Vamos lá, então. O Ali Ryan pergunta, ou Ryan,
Ataque dos Chiefs no papel, Mahomes, Hunt, Hill, Kelsey, Watkins, é top 3 da Conferência Americana? Não. Depende do Mahomes, pra mim não. Pra mim também não. Não, porque não tem como falar isso sem espaço mostrado do Mahomes, e o que ele mostrou na semana 17 contra os Broncos não me coloca ele como top 3 junto com esse ataque, porque o peso do quarterback no ataque é muito grande. João Paulo, chance dos Browns campanha positiva? Baixa. Eu acho que os Browns vão ter 5 vitórias. Eu aposto em 6-10. 6-10, pode ser. Luciano, Rams, Saints, 49ers são times subestimados? Pelo contrário, são times superestimados pra mim. Superestimados os dois pra mim também. Não, Rams, Saints e 49ers, são 3. Rams, Saints e 49ers, eu não tinha ouvido Rams. Pra mim, todos os 3 superestimados. Acho que os Rams em torno do ataque, os 49ers a gente já falou, a questão do Jimmy Garoppolo, e aí o Saints, a defesa é um pouco superestimada, não vejo ela produzindo da mesma maneira que produziu na temporada passada. Renan Falcão, Chargers vão ser o time hipster da temporada ou tem chance de conseguir uma vitória nos playoffs? Sim. Já falamos isso aqui. Parará. E para terminar, o Aurélio Júnior pergunta aqui, essa você vai ter capacidade total de responder. Os Broncos com Keenum, 2 bons wide receivers, um pass rush de respeito, retornarão aos playoffs? Acho pouco provável nessa temporada, acho que o time ainda depende de encaixes, acho que o Keenum é um upgrade considerável em relação aos lançadores do ano passado, que eram terríveis, mas acho que o time ainda tem alguns pontos a consertar, principalmente na linha de ataque, o jogo corrido precisa encaixar um pouco melhor, e a defesa ainda deixa algumas dúvidas no interior da linha defensiva. Acho que vai ser uma temporada de progressos, mas ainda não volta aos playoffs. Isso aí, gente. Então, para mais podcast, não deixe de acessar profutbol.com.br/oferta podcast, que tem lá a oferta para você ser membro do Pro Clube com 30% de desconto. Lembrando sempre que as bobagens que falamos no nosso podcast são camisetas lá em actionshop.com/profutbol e tem cupom de desconto para o meu livro e outras coisas mais. O cupom de desconto é podcast. Muito obrigado, Davis. A gente volta semana que vem, mas volta apenas para quem nos dá dinheiro. Exatamente. Apenas quem segue as ofertas nossas do Pro Club, assim. Quem paga nosso salário. Paga nosso salário, bota chefes. o dinheiro aí na mesa que vai valer a pena. Desde já eu agradeço, é um prazer estar com vocês e estar aqui com o meu amante Anthony Curtis. Exatamente. E minha amante Davis volta comigo semana que vem em podcast exclusivos dos sócios. E a gente, claro, vai ter um tema bacana para pensar nesse Quebrando Mitos, essa série que vai ser muito legal ao longo da temporada. Fizemos todo o estrago que podíamos, Davis. Forte abraço e até semana que vem.